Paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus é bom, sua fidelidade é de geração em geração. Eu gostaria de compartilhar um texto das Sagradas Escrituras, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, é a segunda carta, quando o apóstolo Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Foi esse o grande conselho do apóstolo ao jovem pastor Timóteo, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é fazer corte reto, é cortar nos quadros, é dividir com exatidão. Então, Paulo orienta o seu filho na fé para que ele seja um obreiro aprovado. Nós que somos obreiros da casa do Senhor, nós devemos zelar por essa chamada que ele nos deu e não exercer o ministério de qualquer maneira, relaxado. Jeremias 48, verso 10, o profeta vai dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, Paulo se preocupou muito com esse jovem pastor Timóteo, como com Tito, tanto que os exortava a seguir de perto a doutrina, a cuidar de si mesmo, a não entrar em questões loucas. Paulo está orientando para que ele seja um obreiro aprovado. Isso serve para nós. Nós temos que ser aprovados. Em que temos que ser aprovados? São tantas as áreas da vida, na verdade em todas nós devemos ser, mas vamos citar algumas aqui. Precisamos ser aprovados no nosso caráter. O caráter é a nossa identidade. Se esse caráter for manchado, isso é um prejuízo muito grande, não só para o obreiro, como também para a obra. O Evangelho sofre escândalo pela falta de caráter de muita gente. Gente que vende o seu caráter, gente que mancha o seu caráter por tão poucas coisas. Então sejamos aprovados no nosso caráter. Mas devemos ser aprovados também, devemos ser aprovados além do caráter, nós devemos ser aprovados no nosso testemunho. O mundo lê a Bíblia nas nossas vidas. O testemunho de um obreiro fala muito. Ele pode pregar sem palavras. Então, o que estão dizendo de nós? Qual tem sido o nosso testemunho? Somos uma pessoa que, se um dia Jesus nos levar, vamos deixar saudade ou vamos deixar alívio? O que vão falar de nós quando partirmos? Então temos que ter um testemunho digno, um testemunho ilibado, porque fomos chamados por Deus para ser aprovado. Seja aprovado na pregação da palavra, Ou seja, não use a Bíblia para ganhar vantagens. O ministério que você tem não é teu, é do Senhor Jesus. Foi Ele que te deu. Então, a Bíblia não pode ser um livro de negócio para o obreiro. A Bíblia é o manual do obreiro. O obreiro tem que andar segundo a palavra de Deus, sendo aprovado. Lembra que isso é muito importante, o manuseio da palavra. É por isso que Paulo exaltava alguns dos seus companheiros. Um exemplo desse era Epáfras. Epáfras foi um mestre, um líder da igreja lá em Colossos. E Paulo fala de Epáfras
como um ministro fiel, um homem dedicado, um homem que discipulou aqueles crentes, e aqueles crentes, sob a instrução de Epáfras, seguiam a instrução de Cristo e do apóstolo Paulo. Sejamos aprovados no caráter, no testemunho, na palavra. Sejamos aprovados na nossa comunhão com Deus. O obreiro tem que ter comunhão com Deus. O obreiro não é um homem de negócios escusos, de negócios escondidos. O obreiro é um homem de intimidade com Deus, como foi Moisés, como foi Elias, como foi Isaías, como foi Daniel. Homens que tinham uma vida no altar, uma vida de comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Como está a sua comunhão? Como está o seu ministério? Paulo, ele muito se preocupou com isso. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu esmurro meu corpo à servidão, né? Eu reduzo ele à servidão, para que eu pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo pregava esse evangelho com autenticidade. Ele dizia, ai de mim se eu não pregar o evangelho, se preocupando sempre em manter a sua vida no altar da oração, na comunhão com Deus, na intimidade com o Senhor Jesus. Então, seja aprovado no seu caráter, seja aprovado no seu testemunho, seja aprovado na sua comunhão com Deus. Neste momento que nós estamos vivendo essa pandemia aí, que não estamos mais podendo estar junto com os irmãos e no meio de grandes congressos de multidão, aproveitemos para estreitar a nossa comunhão com o Senhor, a falar com Ele, estar sozinhos com Deus, passar tempo com Ele, pedindo graça, direção para o nosso ministério. Que o Senhor te abençoe e que você seja um obreiro aprovado por Deus em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.